Bem, senhor Max, nós sabemos que Deus está vivo. Pelo menos eu creio em um Deus vivo. Eu não creio em um Deus que está preso dentro de um livro sagrado. Torá, Tanakh, Alcorão, Bíblia, e vários tipos de Bíblia. Eu não creio em um Deus que está no museu. Eu não creio em Deus, seu Max, que está limitado a uma pronúncia hebraica. Eu disse, antes que houvesse a língua hebraica, Deus já existia. Deus não pode estar preso a uma pronúncia Yahushua, Yahu, Yah, tetragrama. Deus não está preso a isso. Deus nem mesmo está preso a um corpo. Ele pode aparecer como anjo, ele pode aparecer na forma de um homem, ele pode aparecer na forma de um cordeiro, ele pode aparecer na forma de uma coluna de fogo, de uma coluna de nuvem. Antes que houvesse Israel, já existia Deus. Antes que existisse língua hebraica ou grego, já existia Deus. Antes que houvesse um judeu sobre a terra, já existia Deus. Deus não está preso em um lugar. Quando o senhor diz que a salvação vem dos judeus, sim, vinha dos judeus. Não é presente, é passado. Quando Deus enviava profeta para os judeus. O senhor sabe que hoje Deus não trata com os judeus. Deus não está tratando com Israel. Deus está tratando com as nações. Deus está tratando com as nações. Já não é mais o tempo dos judeus. Já não tem mais profeta em Israel. Em Israel só tem rabinos, sacerdotes. E eles estão divididos. O judaísmo está dividido tanto quanto o hinduísmo, tanto quanto o cristianismo. Milhares de igrejas evangélicas, protestantes, igrejas católicas, o judaísmo está dividido. Eu ia perguntar ao seu Max, porque ele havia dito lá atrás, citando Mateus 11, versículo 13, e ele citando Lucas 16, 16, ele disse que o último profeta foi João Batista, e ele afirmou isso aqui. Mas agora, na sua última fala, o seu Max vai dizer que Jesus era o profeta. Todo profeta mensageiro é o profeta do seu tempo. E quando ele falava sobre a ordem de Melquisedeque, existe o sumo sacerdote, de acordo à ordem de Arão. Mas existe o sumo sacerdote de acordo à ordem de Melquisedeque. O profeta não é um sacerdote. Ele é um sumo sacerdote de acordo à ordem de Melquisedeque. Todos os profetas, eles eram sumo sacerdote de acordo à ordem de Melquisedeque. Paulo, Isaías, Jeremias, Jesus, Cacô Filipe, todos os profetas mensageiros são sumos sacerdotes de acordo à ordem de Melquisedeque. Agora, eu queria dizer aqui uma coisa sobre a questão de profeta, irmão Sebastião, que Jesus, de fato, foi um profeta. E bom que o seu Max confirmou aqui. Por exemplo, lá em Deuteronômio, né? Deuteronômio 18, 18, Moisés disse que o Senhor Deus levantaria dentro do povo de Israel um profeta semelhante a ele. E a confirmação disso está nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, assim como em Atos capítulo 3, versículo 22, e Atos 7, 37. Diz que Jesus era um profeta. Então, essa expressão de que João Batista foi um profeta, trata-se dos profetas da lei. Sim, trata-se dos profetas da lei. Bem, mas no que consiste a salvação? A salvação consiste em reconhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e aquele que Deus enviou. Eu ia perguntar ao seu Max, ele não está aqui para responder. Seu Max, quem é o enviado de Deus hoje? Porque no tempo do dilúvio, o enviado era Noé. E os filhos de Deus tinham que reconhecer o único Deus verdadeiro, como ele chama, Adonai ou Yahvé, o Jeová, não é? Reconhecer o único Deus verdadeiro, o Jeová, e aquele que Jeová enviou, que era Noé. No tempo do Egito, era reconhecer o único Deus verdadeiro, Jeová, o seu enviado Moisés, depois o seu enviado Samuel, o seu enviado Elias, o seu enviado Eliseu, o seu enviado Isaías. No ano 33, aí sim, a vida eterna consistia em reconhecer o único Deus verdadeiro e o seu enviado, que era Jesus de Nazaré. Está de acordo com João 17, 3. Mas quem é o enviado de Deus hoje? Quando o seu Max falava que a salvação vem dos judeus, isto foi quando Deus enviava profeta entre os judeus. Paulo, por exemplo, um judeu. Então, poderia-se dizer que a salvação veio dos judeus porque o profeta era judeu. Mas logo que Deus levanta o homem das nações, Irineu, no ano 170, na França, aí a salvação já não vinha dos judeus. A salvação vinha de onde? Vinha da França. Depois, quando Deus levantou o Martinho de Touro na Hungria, não poderia dizer a salvação de Deus vem da França ou dos judeus. A salvação de Deus, a salvação vem da Hungria, de onde vive o profeta de Deus, Martinho de Touros. Então, em cada tempo, Deus tem o seu profeta. Sim, eu estava dizendo que Deus salva por meio dos profetas. O Salvador, senhor Max, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. Mas como que Deus salva? Deus salva pelos profetas. Como que ele salvou no tempo do dilúvio? Não foi por meio do profeta Noé? Como foi que ele salvou no tempo do Egito? Não foi por meio do profeta Moisés? Como ele salvou no ano 33? Não foi por meio do profeta Jesus de Nazaré? Como que ele salvou depois? Não foi por meio do profeta Paulo? Atos 13, 47, seu Max,
diz que Paulo foi estabelecido para ser de salvação de Deus até as extremidades da terra. E o senhor não está de acordo que um profeta é a salvação de Deus. Jesus de Nazaré não estava no tempo do dilúvio. Jesus de Nazaré não estava no tempo de Isaías. Lá era outro profeta, com outro ministério. Então, se Deus salva pelos profetas, quem é o profeta de Deus hoje? O senhor havia dito que o último profeta tinha sido João Batista, mas agora, na sua última fala, o senhor disse que Jesus também era o profeta. Eu estou de acordo. Jesus era o único profeta mensageiro no seu tempo. A salvação de Deus hoje não está em Israel, a salvação não está com os judeus. A salvação hoje, seu Max, hoje não é, a salvação vem dos judeus, a salvação vem de Jerusalém, a salvação vem de Israel. Hoje a salvação vem da África. Por quê? Porque o profeta de Deus está na África. Houve um tempo quando a salvação vinha de Israel, quando os profetas eram judeus. Mas logo que Deus começou a levantar profetas na Europa, como Irineu de Lyon, Martinho de Tours, Columbo, John Wycliffe, John Hus, Martinho Lutero, Willick Zwingli, Charles Spurgeon, John Wesley. Então era para se dizer que a salvação de Deus vinha da Europa. A salvação vinha dos europeus, porque os profetas eram europeus. Quando Deus levantou um profeta na América do Norte, era normal dizer que a salvação de Deus agora vinha da América do Norte, porque a salvação de Deus na Terra era o profeta William Marion Branham. E eu estava falando aqui a respeito de Nicodemos. Nicodemos tinha um profeta lá chamado Jesus de Nazaré para perguntar: mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Antes de Jesus, as pessoas iam falar com João Batista. João Batista, o que eu devo fazer para ser salvo? João Batista era um profeta. Esta pergunta, seu Max, deve se fazer a um profeta. Depois de Jesus, o carcereiro de Filipós foi perguntar a Paulo: Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? Já não se fazia pergunta mais para Jesus, porque agora a pergunta era feita para Paulo. De acordo com Atos capítulo 10, é dito que o Cornélio tinha que fazer esta pergunta para Pedro. Pedro, quanto à salvação, o que eu devo fazer? Pedro, o que eu devo fazer para ser salvo? E era Pedro, aquele que tinha a chave do céu, de acordo com Mateus 16, verso 14 em diante, quem foi responder para Cornélio o que ele tinha que fazer para ser salvo. Hoje, seu Max, para o senhor ser salvo, o senhor não tem que ir na Bíblia, não tem que procurar os rabinos judeus, o Silas Malafaia, o Edir Macedo. Todos estes homens são servos de Satanás, mas o senhor deve procurar o profeta do seu tempo. Se há falsos profetas, eu estou de acordo. Malafaia é um deles. Mas onde é que está o verdadeiro profeta? Se há falsos profetas, seu Max, onde é que está o verdadeiro? No seu tempo, eu queria que o senhor falasse o nome do verdadeiro. A não ser que o senhor vai confirmar o que o senhor disse lá atrás, que o verdadeiro profeta é Jesus. Seu Max, o senhor não está de acordo que o profeta tem que ser um homem vivo sobre a terra de carne e osso? Todos os profetas da Bíblia, eles eram homens vivos sobre a terra. O presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, é um homem vivo, não pode ser um homem morto, ou um homem que não está na terra. O presidente do Brasil é um homem vivo, não pode ser um homem morto, um homem que não está na terra. No tempo de Jesus, Elias estava vivo, Moisés estava vivo, Enoque estava vivo, mas eles não eram profetas no tempo de Jesus. O senhor não pode trazer para cá, 2000 anos depois, Jesus que foi profeta há 2000 anos atrás somente para os judeus.